Olá, está começando o Religare Conhecimento e Religião. As religiões afro-brasileiras apresentam características das regiões onde são praticadas. Como que é construída a presença dessas religiões no espaço público? Para falar sobre o tema, religião e cultura afro-brasileira, eu recebo aqui no estúdio da TV Horizonte a cientista social Mariana Ramos de Moraes. Ela é autora do livro De Religião à Cultura, de Cultura à Religião, Travessias Afro-Religiosas no Espaço Público, da editora PUC Minas. Seja bem-vinda, Mariana, aqui ao Religare. Muito obrigada. E obrigado também por você ter trazido não só esse livro que você lançou recentemente, mas outros livros de sua autoria. A gente vai poder falar sobre cada um deles aqui. Você pode assistir os nossos programas quantas vezes quiser no nosso canal no YouTube. Para nos encontrar na rede, procure por Religare Conhecimento e Religião. Mariana, então, mais uma vez, obrigado por você ter trazido seu material. E você, a gente estava aqui preparando a entrevista, você falou desse seu primeiro livro, Nas Teias do Sagrado, e você disse que é um primeiro livro sobre essas religiões de matriz africana aqui na região de Belo Horizonte. Isso. Como é que você fez para elaborar esse material? Na verdade, onde estavam as fontes? Elas estavam aqui, né, na nossa Estavam cidade. Apesar da gente não ter muito um registro sobre a presença dessas religiões na nossa cidade, né, elas estão presentes desde sempre, desde antes de Belo Horizonte ser a nossa capital, né, pensar no território belo-horizontino. Mas eu fui atrás das histórias das pessoas mais antigas que praticam as religiões afro-brasileiras aqui em Belo Horizonte, especialmente a Umbanda e o Candomblé. E eu consegui chegar até essas fontes especialmente por conta de um trabalho de pesquisa que a Prefeitura de Belo Horizonte realizou em 2004, um inventário em que eles buscaram fazer entrevistas com vários pais e mães de santo, né? Fizeram um mapeamento mesmo dos terreiros de Candomblé e Umbanda daqui da cidade. E nesses documentos a gente tinha as histórias também desses pais e mães de santo. Então, a partir inicialmente dessa pesquisa, eu comecei a ir atrás das pessoas que eram indicadas como as pessoas que começaram a praticar essas religiões aqui. Sim, ficou um livro muito bonito, muito bem trabalhado, o conteúdo, né, sobre as religiões aqui em Belo Horizonte, mas com um histórico, né, para além de Belo Horizonte, né? Toda a primeira parte do livro vai falando um pouco da presença das religiões de matrizes africanas no país. Exatamente, porque a ideia, né, esse é um livro que ele foi realizado, tanto a pesquisa quanto a produção do livro foi pela Lei de Incentivo à Cultura do município de Belo Horizonte, e a ideia era justamente mostrar como que essa história de Belo Horizonte ela é construída, né, em relação aí ao contexto nacional, né? Então, mostrar como que a gente tem esse campo afro-religioso sendo constituído desde, enfim, da época nossa do Brasil colônia, né? E a gente vai tendo as modificações e as nomeações mesmo dessas práticas religiosas que vão se modificando e como que a gente tem essa constituição também no contexto local. Sim. Você identificou traços característicos das religiões de matrizes africanas aqui na cidade de Belo Horizonte? Uma coisa muito interessante do caso de Belo Horizonte, né, é que a gente, primeiro, né, a gente tem vários casos de calundu, que seria ainda uma prática muito antiga, né, do tempo do Brasil colônia, que foi registrada em todo o Brasil. Mas a gente tem, né, então, quando Belo Horizonte ainda não era a capital, mas a gente pensando nesse território que hoje a nossa capital ocupa, então a gente tem registros de calundu também nesse território. Depois a gente tem registros da presença das Irmandades de Nossa Senhora do Rosário, né, tanto não só em Belo Horizonte, como nas cidades do entorno também, que remontam aí ao século XIX. E depois a gente começa a ter a presença da Umbanda, né, no início do século XX. E é a partir do lastro da Umbanda, e isso acontece em Belo Horizonte, em várias outras cidades do Sudeste também, especialmente São Paulo, por exemplo, a gente começa a ter a presença do candomblé a partir da metade do século XX, né? Então, diferentemente, por exemplo, do Nordeste, né, especificamente a Bahia, que a gente tem a presença do candomblé já no século XIX,
No caso de Belo Horizonte, com esse termo, essa configuração, né, que pensando esse candomblé baiano, né, que começa a se difundir pelo território brasileiro a partir da década de 60, 50, 60, a gente começa a receber também essa prática aqui a partir dos umbandistas. Sim. Você se interessa, então, por essas matrizes africanas que se manifestam no candomblé, na Umbanda e também nas Irmandades. Exatamente. De Nossa Senhora do Rosário. Mas você trouxe também esse outro livro com ilustrações de Sandra Bianchi. Isso. Não é? Banda de cá, banda de lá. Umbanda para crianças. Isso aqui é para a formação de pessoas da comunidade, para o público em geral? É para o público em geral, né? Voltado para o público infantil, mas que não se encerra, né, nele, né? Os adultos também podem conhecer um pouco sobre essa religião, a Umbanda, a partir desse livro que é composto de pequenas historinhas versadas, né? Sobre a primeira história, ela é sobre a Umbanda em geral, né? Apresentando um pouco a religião. E depois tem uma história sobre as 4 principais entidades, digamos assim, uma história para cada uma, né, das entidades da Umbanda, né? Então, o Exu e a Pombagira, o Preto Velho e a Preta Velha, né, os Erês, que são também conhecidos como meninos de Angola, e os caboclos. Sim. Do ponto de vista cultural, né, tem muito adulto precisando ler esse seu livro, porque... Entrando já aqui um pouco já então no tema, que é a sua tese de doutorado no programa de Ciências Sociais aqui da PUC Minas, a gente vem observando um tipo de... um grande desconhecimento, né? Sobre as religiões de matrizes africanas, né? Principalmente por setores da tradição hegemônica, né? Que é o cristianismo. O que é que te levou a escolher, né, esse caminho de investigação, Mariana? Na verdade, eu vinha já há um tempo estudando as religiões afro-brasileiras, né? O meu tema da pesquisa de mestrado, também defendido aqui no programa de Ciências Sociais da PUC Minas, ele é também sobre o candomblé. E aí, por conta dessa pesquisa que originou esse livro Nas Teias do Sagrado, eu passei a ter contatos também com várias entidades do movimento afro-religioso e do movimento negro que estavam atuando nas políticas públicas locais, né? E especialmente as políticas públicas ligadas à cultura e à questão racial. Então, eu comecei a me interessar pela forma como essas religiões, né, elas estavam sendo mobilizadas também na construção dessas políticas públicas. Né? A política de promoção da igualdade racial, que foi assim que passou a ser nomeada as políticas públicas, né, que buscam o enfrentamento ao racismo, a discriminação racial, né, a partir do início dos anos 2000, e também a política cultural, que já tinha aí um trabalho anterior, especialmente via política de patrimônio cultural, né? Então, por observar a maneira como esses grupos estavam atuando no espaço público, me interessei, então, a tentar entender um pouco mais sobre essa mobilização. Né? Sim, e aí surgiu o meu projeto de pesquisa de doutorado. Sim, é um movimento, então, não só de procurar compreender as tradições, mas também como elas se organizam no espaço público. Exatamente, né? Porque muitas vezes essas religiões são, né, consideradas religiões tradicionais, né, que é um termo que se adequa, mas também que a gente pode pensar um pouco sobre esse termo, né? Tradicional em que sentido, né? Porque o tradicional, ele às vezes pode remeter a alguma coisa que é arcaica, que não é contemporânea, né? E essas religiões estão presentes aqui no nosso cotidiano, né? Fazem parte da contemporaneidade, e a forma delas se fazerem presentes no espaço público também diz desse momento que a gente vive. Né? São religiões afro-brasileiras. O que isso quer dizer exatamente? Né? Não são religiões que nasceram lá e vieram para cá. Mas como é? São religiões que foram criadas no nosso país. Né? É claro que elas têm matrizes africanas,
né? São religiões que são criadas a partir de diferentes experiências, diferentes práticas que a gente observava desde a África, né? Mas, com a vinda dos africanos escravizados forçadamente para o nosso país, a gente tem uma nova configuração que vai sendo criada, né? E que vai sendo modificada também, né? Se a gente pensar esses mais de 500 anos, né, da presença africana no nosso país e as várias conexões que a gente vai tendo, né, ligações, relações com outras culturas, com outras matrizes culturais. Então, a gente tem essas práticas sendo modificadas continuadamente, né, até a formação do que a gente está chamando hoje, né, de batuque, candomblé, umbanda, enfim, jurema, né, tambor de mina, né, pensando as práticas que a gente tem hoje presente no nosso território. Sim. Temos muito mais o que falar. Aqui no Religar eu recebo Mariana Ramos de Moraes. Ela é cientista social e escreveu, entre alguns livros que nós estamos conversando aqui, De Religião à Cultura, de Cultura à Religião, Travessias Afro-Religiosas no Espaço Público. Foi publicado pela editora PUC Minas. Nós vamos falar mais sobre esse tema daqui a pouco. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.